Eu quero falar em cima desse tema sobre justiça e oração dia e noite. É uma das maneiras de expressar o assunto desse versículo, dessa passagem, né? É basicamente o tema do encontro. Ele vem todo em cima dessa passagem. Nós pensamos em cima dela. Eu creio que é uma jornada para a gente para o próximo ano. Está só começando, né? A tocar dentro desse assunto da justiça. Está triscando nesse assunto, né? É a ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda para ser pensada. Então, durante esse ano lá em último ano, a gente vai precisar pensar bastante sobre isso. Eu queria que você também pensasse sobre isso. Que você, se você puder fazer o SEDEC, que você faça. Se existem iniciativas de justiça na sua cidade, se sua comunidade, a comunidade que você participa, né? Se eles têm algum trabalho dessa forma, eu queria te aconselhar você a se engajar nisso, porque isso é profético. Talvez a igreja que você congrega, a comunidade que você participa não tenha um trabalho, mas existe algum tipo de trabalho desses na cidade que você mora. Então participe. A gente usa uma expressão aqui no Ministério Impacto que é entrar no barquinho do outro, né? Então vai que Deus está abençoando o outro irmão, a outra igreja, com uma unção para fazer esse tipo de serviço. Vamos entrar no barquinho deles e ajudar eles a pescar. Mas a vitória vai ser para eles lá, né? No caso, para o reino de Deus, né? Então, assim, você deve participar, você deve ajudar. Se existem irmãos que estão fazendo algo, talvez não é exatamente o que você quer, mas já é alguma iniciativa. Às vezes pode ser um centro de recuperação, uma casa de abrigo para crianças. Existem muitos tipos de iniciativa que podem ser feitos. Mas eu queria colocar para vocês algo que é tremendamente importante dentro disso, que é a relação da oração com a justiça social. Jesus foi a única pessoa na história, e óbvio os apóstolos dele depois, que falou sobre reforma social, sobre justiça social, relacionando isso com oração. Geralmente quando a gente pensa sobre justiça social, a gente vai pensar em uma ONG, a gente vai pensar em algum tipo de projeto que a gente tem que ter para tocar a cidade. A gente vai pensar a respeito de políticas públicas, que a gente pode se engajar, como a gente poderia se engajar para afetar a cidade. E tudo isso é bom e é certo e é necessário, ok? Mas Jesus linka justiça social com oração. E só ele fez isso na história. É muito diferente a maneira que Jesus pensava. E ele fala sobre isso aqui em Lucas 18. Essa passagem, ela une 3 assuntos muito importantes da Bíblia: a justiça, obviamente, a oração, obviamente, mas também a segunda vinda de Cristo. Essa passagem, ela acontece no contexto da segunda vinda de Cristo. Então, vamos ler. Se alguém puder trazer água para mim, eu agradeço. Lucas 18, versículo 1 diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade, essa é a parábola, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz.
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa passagem é uma passagem que fala sobre oração. Okay? Versículo 1, Lucas 18, 1. O versículo 1 e o versículo 6, 7 e 8 não são parábolas. A parábola, ela está entre o versículo 2 e 5. Mas no versículo 1, no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 8, nós temos aí doutrina, explicação clara, objetiva do problema, da questão que Jesus quer tratar. E ele começa dizendo: Jesus contou a parábola, mas é sobre o que é a parábola? O dever de orar sempre e nunca desanimar. O grupo de oração da sua igreja que eu diga, né? Orar sempre. Quem aqui tem uma vida de oração dizendo: eu estou sempre orando, oro sempre e eu nunca desanimo? Rapaz, desânimo e oração é dois seres que estão sempre de mão dada na minha vida. Nossa, só tem uma coisa mais chata que orar nessa vida, que é jejuar. Orar, mas jejuar, meu querido, né? Por isso que tem gente que só faz uma vez por ano aqui, né? Só onde joga, né? É muito ruim. Sim, porque se fosse bom, se fosse assim, nossa, é só respirar. Tem gente que fala isso, né? A oração é como o ar que eu respiro. Caraca, então eu estou morrendo. Sabe, as pessoas super piedosas, cara, eu acho muito ruim orar. Tipo, feche os olhos e fale dentro de um quarto onde tem paredes e tipo, você não... Porque Deus sofre de um problema, não sei se você sabe, né? Chama invisibilidade. Tipo, não dá pra ver, você está conversando, mas você não está... Quem já desenvolveu na infância aquela parada do amigo imaginário, até consegue conversar com Deus melhor. Bota uma cadeira, mas eu não tinha essas paradas. Então eu não sou tão imagético assim, eu não imagino tanto. Então é difícil. E alguém aqui tem um pouco de dificuldade de orar na sua vida? Levanta a mão, só não é só eu. Ah, tá. Então eu acho que Jesus fez certo em explicar uma parábola sobre o dever. Primeiro, olha que engraçado que ele falou o dever. Ele não falou a opção. É o dever. Oração está conectado com aquilo que eu devo fazer. Não é opcional orar. Não é um mandamento. Orar não é mandamento. Okay? Não está, ou seja, se eu deixar de orar, eu não pequei. Se você, e tem gente que gosta de pegar aquela passagem lá que Samuel falando que Deus me livre de pecar deixando de orar por vocês, né? Mas no contexto ali que era o emprego dele fazer aquilo. Então ele ia pecar mesmo. Tipo assim, se ele não tivesse orando, que ele era sacerdote, era o trabalho dele. Mas na nossa vida a gente tem isso, de dificuldade de orar sempre, e não só orar sempre, mas nunca esmorecer. Quando você quer começar um grupo de oração na igreja, qual é a característica principal de todo aquele grupo de oração, hein? Eles acabam, né? Ou qual é a característica de toda reunião de oração na igreja? Tem pouca gente, né? Reunião de oração na igreja tem vários tipos, mas o tipo de reunião de oração que mais existe é qual? As irmãs de coquinho de saia gordinha, geralmente, às vezes não. Porque sei lá, vai que as irmãs não tem mais o que fazer na vida, então faz uma reunião sexta-feira, 3 da tarde, porque 3 da tarde, quem que vai comer, né? Então, o negócio tá difícil. Esse negócio aí de oração hoje em dia na igreja não é muito fácil não, sabe? Por exemplo, imagina assim, se a gente tivesse vamos pensar, uma orquestra, tá? Para quem tem uma orquestra, a gente vai ensaiar, tá? E aí, na hora do ensaio, ok? 80% da orquestra aparece, mas 20% da orquestra falta. Como é que você acha que o regente da orquestra vai ficar? Meu querido, ele é pirata. Se a gente vai treinar para um jogo de futebol e 80% do time aparece para treinar e 20% não aparece, como que o treinador vai ficar? Ele é pirata.
Se nós fôssemos para uma guerra e 80% dos soldados aparecessem para a guerra e 20% do batalhão não aparece para a guerra, como que o general, o capitão, será o líder, iria ficar? Ia pirar, ia ficar muito chateado. Mas se 80% de uma congregação aparecer para uma reunião de oração, o pastor vai dizer o quê? Avivamento, Jesus! 80% apareceu, meu Deus do céu! Agora está chegando aqui. Esse é o nível que a gente chegou. Que 80% dos soldados do exército de Deus não aparecem na reunião de oração. Quer dizer, se 80% dos soldados e logo 20%, faltarem, a gente acha que é avivamento. Em qualquer coisa que acontece no mundo, o capitão, o general, o líder, o treinador vai pirar, vai ficar chateado. Mas o nosso nível espiritual é tão baixo que se 80% de uma congregação for para uma reunião de oração, a gente acha que é muita coisa. A gente está muito abaixo da proposta bíblica para a oração, da proposta profética para a oração. Mas Jesus, sabendo disso, ele propõe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, ele falou algo para que fosse incentivo, ele falou algo para que isso fosse encorajamento, para que você quisesse participar da reunião de oração, para que você quisesse começar uma reunião de oração e não terminasse a reunião de oração. Reunião de oração dos jovens. Já teve essa reunião de oração dos jovens? Aquela reunião que começa com 500, termina com 5, né? Já participei de várias. Essa passagem, ela está no contexto. É importante você perceber o contexto dela. Eu vou então te mostrar várias verdades. O cerne do que eu quero falar é justiça e oração. Mas tem muitas outras coisas ao redor dessa passagem que vão te ajudar a entender ela. E eu quero te ensinar. Primeira coisa, que essa passagem está em um contexto. Ou, melhor dizendo, Jesus falou alguma coisa antes de falar isso. Não sei se você sabe, mas a Bíblia, quando foi escrita, ela não foi escrita com capítulos e versículos. Ainda que os capítulos e versículos possam ajudar muitas vezes para a gente estudar, algumas vezes eles atrapalham. Quando a gente está lendo, geralmente quando você termina um capítulo, né, você tem tendência a fazer o quê? Terminei. Aí você começa o outro capítulo outro dia, como se não tivesse conexão com o que você tinha acabado de ler no dia anterior ou nos minutos anteriores. Como se fosse um assunto totalmente, quase um livro diferente, totalmente diferente. Mas existe uma fluidez nas escrituras. Todos os livros da Bíblia, quando escritos, não tinham capítulos e versículos, muito menos os subtítulos. Assim, os capítulos e versículos não são sagrados, os subtítulos são menos ainda, tá? Na sua Bíblia tem numerozinhos em negrito, nos versículos em negrito tem? Um mais negrito e outro mais clarinho. Esses versículos em negrito significa que o tradutor ou o editor da Bíblia, ele entende que ali começa um parágrafo. Então, sua Bíblia tem subtítulo ou título, números de capítulo, número de versículo e parágrafo. Fora quando a Bíblia é de coluna dupla. Sabe como é que é coluna dupla? Tem. Aí sim, que não parece que é um texto. Um texto na nossa cultura, como é que é um texto? Ele é corrido, a página inteira, não tem números no meio das frases. Então, por causa disso, às vezes a gente pode acabar não entendendo o contexto da Bíblia em muitos momentos. E o que Jesus falou antes aqui é muito sério. O que Jesus estava falando antes é muito importante. Vamos começar antes aí de Lucas 18, Lucas 17, versículo 20. Eu vou só ler, não vou nem explicar. Ou talvez eu explique porque eu acho divertido, mas no processo a gente descobre. Em versículo 20, Lucas 17 e 20. Interrogado pelos fariseus,
sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Então disse aos discípulos: chegarão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não vades nem os cigais. Assim, não vades nem os cigais. É mesmo que você fala isso no colégio? Não os cigais, querido. Né? Parece Steve Cigais, né? Sei lá. É um português meio diferente. Não vades. Tipo, tá de vades aí, querido? Né? Tá de varde. Então ele está dizendo assim: não vai lá, tá? Não vai lá. Versículo 24: pois, como o relâmpago brilha em uma extremidade do céu e ilumina até outra extremidade, assim também será o quê? O Filho do Homem no seu dia. Ele está falando do quê? A volta dele. Agora olha lá em Lucas 18, na passagem que a gente leu, o versículo 8. Diz assim, a última frase: contudo, quando o Filho do Homem vier. Está vendo? Então, bem antes da passagem, Jesus está falando sobre quando ele vem. E bem no fim da passagem, ele também está falando sobre quando ele vem. Essa passagem de Lucas 18 tem a ver com a volta de Jesus. Tem tudo a ver com o momento que ele volta. Nós provavelmente somos a geração da volta de Jesus. Se ele volta daqui a 5 ou 50 anos, eu não sei, mas eu creio que nós somos a geração da volta de Jesus. E se nós somos a geração da volta de Jesus, nós precisamos entender quais são as implicações práticas disso. E ele ensina aqui nessa passagem. Versículo 25: mas primeiro é necessário, 17, 25, mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Jesus foi rejeitado pela geração dele. E agora ele vai explicar como vai ser a geração da volta dele. Ele vai, a partir desse versículo, ele explica: como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então Jesus está comparando os dias que ele vai voltar com os dias de Noé, semelhante aos dias de Noé. E os dias de Noé aqui, qual é a característica desses dias aqui na passagem? Olha aí, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Que grande impiedade tem nisso? Tipo, comer, beber, vai ter que todo mundo jejuar agora. Casar e se dar em casamento, tem que ser todo mundo celibato agora, para poder esperar a volta de Jesus. Não é isso que ele está falando. Comer, beber, casar, se dar em casamento, está relacionado com a normalidade da vida, é o ritmo normal da vida, ok? E o que ele está dizendo é o seguinte: nos dias de Noé, as pessoas que viviam ao redor dele não perceberam que um grande juízo estava vindo sobre a terra, o dilúvio. Elas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, como se nada fosse acontecer, ou como diria o Mano Brown, como se fosse ter virada, né? Como fosse ter virada, como fosse dar certo. Vai vir o dilúvio, não é o quê? Pega jacaré, querido. Pega nada, mano. Estava todo mundo vivendo de maneira normal. O primeiro ensino de Jesus aqui é o seguinte: a normalidade da vida pode ser uma anestesia que me torna letárgico, insensível, alienado, para conseguir perceber a realidade do mundo ao meu redor, a realidade do juízo de Deus ao redor, daquilo que está vindo, o juízo que está chegando. Diz que eles comiam, bebiam, casavam, estavam em casamento até o dia que Noé entrou na arca.
o filme, né, do Noé não é muito bem feito, assim, tem uns erros lá. Mas é que é baseado no livro de Enoque, né? Mas a coisa que eu fico pensando é: Noé não fechou a arca na hora que a chuva começou. Noé fechou antes, um pouquinho antes. Que sensação será que veio ao coração daquelas pessoas quando elas viram aquele louco que ficou anos construindo uma arca? É porque, pensa comigo, se você vivesse num lugar onde nunca tinha chovido, aí o cara começa a construir um barco, que não é um barco, né? Um quadradão, para a grande chuva que há de vir. Mas chuva nunca aconteceu, tanto que nem existe chuva no dicionário. Então o cara fala chuva e fala blavos, é a mesma coisa. O que ele está fazendo? Ele está fazendo blavos. Ah, entendi. O que está fazendo aí? Não é blavos. E você dedica todos os dias para fazer isso? Sim. Dia e noite, estou aqui montando isso aqui, construindo essa arca, eu e meus filhos. Ah, tá. Aí você só vai virar para o seu filho e vai dizer: Joãozinho, você não brinca mais lá não. Você não vai mais na casa do Noé de jeito nenhum. Você ia deixar seus filhos na casa do Noé? Cara, o Noé era um maluco, sociologicamente parecia que ele era perturbado. Então, assim, dentro das relações sociais dele, ele parecia bem louco. Você ia deixar? Mas pensa, quando ele fechou a arca, aí esse cara perguntou: maluco, esse cara está acho que é 120 anos ou é 100 anos? 120 anos construindo isso aqui e pregando, dizendo que vai vir juízo, e agora ele se fechou lá dentro. Talvez eles pensaram que ele era o Jim Jones, né? Tipo assim, se trancou, vai se matar agora dentro da arca, sei lá, pirou, velho. Tipo, Noé provavelmente era o cara mais tolo da sua geração todinha, até que a primeira gota de chuva caiu na terra. Então ele passou a ser a pessoa mais sábia da sua geração, que investiu todo o seu dinheiro, o seu tempo, a sua criação de filhos no melhor investimento que ele poderia ter. Assim vai ser os dias que se aproximam. Pessoas vão viver cada vez mais de uma maneira normal, na normalidade, e a normalidade é uma espécie de uma musiquinha que vai dizer assim: vai tudo continuar como está. Desde o início, está todo mundo falando, faz 2000 anos que estão falando que Jesus vai voltar, e ele não voltou não, está tudo igual. Vamos casar, se dar em casamento, comer e beber, vamos ser normal, vamos agir normalmente como todo mundo. Mas um dia a chuva vai chegar. E onde você está investindo o seu dinheiro? Onde você está investindo o seu tempo? A geração de Noé foi uma geração perversa. A geração de Noé foi uma geração onde tinha muito pecado. Não sei se você sabe disso, mas se você não sabe, eu vou te contar. E se você ficar perturbado, eu não tenho problema com isso. Vai ser CVP para resolver. Mas ali em Gênesis 6, quando conta a história de Noé, a parte 6, 7, 8, 9, quando conta a história de Noé, diz ali em Gênesis 6 que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas. E coabitaram não é que eles foram morar junto, coabitaram, né? Não foi isso, né? Entendeu, né? Fizeram sexo com elas e nasceram gigantes como resultado dessa relação sexual, que são o que a gente chama de nefilins. Então, quem são esses filhos de Deus? Esses filhos de Deus são anjos que caíram. Leia no livro de Jó, quando os filhos de Deus se apresentaram diante do trono, são anjos. É provavelmente uma segunda queda de anjos do céu. Primeira com Lúcifer e talvez essa um pouco depois. Ai meu Deus, teve uma segunda queda. Ai, daí querido, o mundo, a Bíblia é bem maior do que você aprendeu na escolinha bíblica dominical, tá? Cresce, que é o encontro, não é mais nem de jovem, é o encontro. Nós estamos até velhos, nós vamos aprender a Bíblia. Anjos desceram
para ter relação sexual com as mulheres. Ô querido, assim, baile funk era pouco, porque até os anjos quiseram descer, querido. Você entende? Quando tem uma festa, meio tal e coisa, muita gente quer ir para a festa, dançar e tal. Mas quando o negócio está tão que até no mundo espiritual, a orgia, a imoralidade, quando ela toca o mundo espiritual, o negócio está muito forte. Querido, isso foi nos dias de Noé. Ai, graças a Deus, né? Foi nos dias de Noé. Então, a volta de Jesus vai ser como nos dias de Noé. E o resultado daquele relacionamento sexual dos anjos com as mulheres foi que nasceram gigantes, homens de renome, os nefilins, que provavelmente são homens que governaram a terra, que estabeleceram o seu governo sobre a terra. E eu sei que tem muita gente que vai discordar, vai dizer que eu não estou falando isso, mas querido, pois é, eu li um livro de um scholar, um estudioso, e que pegou todos, não é qualquer não, pegou todos esses argumentos que ele mesmo usava, dizer que eram os filhos de Sete, dizer que eram os filhos de não sei quem lá, e quebrou tudo, tá? Se um dia você quiser ler, se você lê em inglês, leia o livro Unseen Realm, você vai travar todos os versículos que todo mundo alva, sabe? Ah, Samuel apareceu lá para médio, não, mas que isso era ele mostra em hebraico exatamente o que está dizendo. E geralmente o que está escrito em português é exatamente o que está escrito em hebraico, 90% das vezes. Tá? Mas vamos continuando. Vamos olhar o próximo versículo. 28. E também como aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Olha, estava todo mundo vivendo uma vida normal, né? Porque Sodoma era um lugar normal, né? Tão normal, mas tão normal que quando os dois anjos foram tirar Ló de lá, o que as pessoas queriam fazer com os anjos? Sexo, porque eles sabiam que em Gênesis 6 isso tinha acontecido. Lembra que o Ló fala, não, eu dou minhas filhas. Ô gente, o cara fala para uma multidão, eu dou minhas filhas para vocês estuprarem. Só não estupra os anjos. Ok, ponto 1, por que você dá sua filha? Ponto 2, porque eles não quiseram a filha, porque provavelmente já tinham feito sexo com elas muito antes e o Ló, que era burro, não sabia. Porque, pô, você está onde? Em Sodoma, querido. 3, eles queriam fazer sexo com os anjos. 4, anjo não tem asa, porque eles achavam que eram pessoas normais, tá? Quem tem asas são querubins e serafins. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus que alguns hospedaram anjos sem saber. Tipo, você vem com uma asa, tipo, você vai saber. Ele não é o Nicolas Cage que ele bota um sobretudo preto, tá ligado? Aí, não, ele não tem asas, tá? Mas voa. Então, você consegue pensar no nível de corrupção que tinha em Sodoma e de violência? Versículo 29. Mas nos dias que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Ou seja, eles estavam vivendo uma normalidade e não perceberam que estava chegando um juízo. É exatamente o mundo ao nosso redor. Uma vida de normalidade que não percebe o juízo que está por chegar. Vamos continuar desse jeito, vai tudo continuar normal. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no alto da casa com os seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo não volte para casa. Lembrai-vos da mulher de Ló, ou seja, não olha para trás. Quem procurar preservar sua vida, irá perdê-la. E quem perder, este a preservará. Eu vos digo, naquela noite 2 estarão numa cama, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será levada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado.
Tem gente que pensa que isso aqui é o deixados para trás, né? Mas não é. Inclusive deixa para trás o deixados para trás. Porque aqui no contexto, quem é levado é que se dá mal, tá? Que é levado para ser destruído. Quem foi levado nos dias de Noé? Quem foi levado pela água do dilúvio, foi destruído, ok? Então ser levado aqui que é o ruim, ser deixado aqui é o bom. Ló foi deixado, Sodoma foi levada pelo juízo. É esse o sentido da passagem. Versículo 37. E eles lhes perguntaram: onde, Senhor? E ele respondeu: onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Claro, muito fácil de entender. Já parou para você pensar? Então Jesus, como é que é isso? Não vai ter os abutres, aí vai ter os cadáveres. Aí as pessoas vão pregar e vão inventar um monte de coisa, mas o que ele está dizendo é exatamente o que ele quer dizer. E se você ler Apocalipse 19, diz que um grande anjo sobe até o sol, e ele chama todas as aves do céu e diz: vinde para a ceia de Deus, para o banquete de Deus, para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos. E então quando Jesus volta, ele mata todos os exércitos que vão estar acampados contra Jerusalém, e todos esses mortos, os cadáveres deles vão estar ao redor de Jerusalém. E então esse anjo chama as aves do céu para que elas comam a carne desses homens. Ou seja, onde estiverem os abutres vão ter cadáver, é ali que vocês vão saber o que vai acontecer, ou seja, em Jerusalém. Então é nesse contexto que Jesus fala, no contexto onde vai ter muita gente vivendo de qualquer forma, e ao mesmo tempo vai ter um Noé e um Ló se preparando para o que está por vir. E a questão é: você vai fazer parte daqueles que vão estar construindo uma arca, ou saindo de Sodoma, ou você faz parte da geração que vai estar de qualquer forma, comendo, bebendo, casando, comprando, vendendo, vivendo de qualquer maneira. Essa é a questão. E é nesse contexto que Jesus propõe em Lucas 18. E aí é desse contexto que flui o ensino. E ele diz, capítulo 18, versículo 1: Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Por que orar sempre e nunca desanimar? Porque através da oração eu posso vigiar, para discernir esses dias que estão vindo. Ele não está dizendo para orar sempre e nunca desanimar, porque ele mandou tipo uma ordem aleatória, que Deus é meio, como se Deus fosse meio, como é que eu vou dizer, meio mesquinho. Ah, filho, faz isso aqui. Por quê? Porque eu estou mandando, cala a boca. Deus não é assim não, cara. Os mandamentos de Deus possuem um propósito por detrás. Deus nos ordena a sermos constantes na oração e não desanimarmos na oração por um motivo: que a oração nos deixa acordados espiritualmente, para perceber o juízo que está vindo, para preparar a nossa vida para a volta de Jesus e para alertar outros que estão perto de nós. Se não tiver oração, não espera que você vai ficar pronto. Tem gente que está querendo estocar comida. Tem gente que o Fábio falou ontem, né? Quer fazer academia para fugir da tribulação. Querido, nada disso vai adiantar. Só tem uma coisa que me livra da tribulação: o poder do Espírito Santo. Não adianta guardar comida, não adianta fazer qualquer coisa, se você não tem o poder de Deus sobre você, para orientar você o que você tem que fazer, para te instruir e comandar. Nada vai adiantar. Você acha que estratégias humanas vão servir para vencer o anticristo no fim dos tempos? Você está louco? Jamais. Só existe uma solução: orar sempre e nunca desanimar. Sabe por que hoje existem mais de 20 mil casas de oração no mundo? Porque é um sinal profético. O dia está chegando, o Messias está voltando, e o Espírito está agitando o coração do seu servo, dizendo: ei, levante e comece a orar, vigiai e orai, para que vocês possam estar de pé no dia da vinda do Filho do Homem. Esse é o sentido. É por isso que ele fala nessa passagem isso. E então ele propõe uma parábola. Querido, parábola, fale por irmão que está do seu lado: irmão, parábola é parábola, viu? Parábola não é enigma. Parábola não é segredo. Tem gente que acha que a parábola é tipo um enigma, que eu tenho que descobrir. Isso significa isso, isso significa isso, aquele significa. Descobriu o sentido da passagem.
Eu sempre comento, quem já sabe fica quieto e nem se manifesta, mas quem não sabe? Um exemplo, por exemplo, como as pessoas não sabem interpretar a parábola. Tem a parábola do bom samaritano, lembra? O bom samaritano? Então está o bom samaritano, ali tem um cara, como é que é a parábola? O cara se machucou, apanhou, foi assaltado, estava no chão. Aí passa o sacerdote, passa o levita, não faz nada por ele. Passa o bom samaritano, pega esse cara, bota ele no seu burrinho, leva ele até a hospedaria, lava as feridas dele com óleo, com vinho, deixa 2 moedinhas da hospedaria e diz que é para cuidar daquele cara até que ele volte. Aí como é que é a explicação da parábola? O cara que está caído no chão é um pecador, sacerdote levita a religião, será? Hipocrisia. O bom samaritano é Jesus, que nos levanta dos nossos pecados, dos nossos problemas, lava nosso pecado com o óleo do Espírito e o sangue dele, nos leva até a igreja, que é a hospedaria, deixa as 2 moedinhas, que é o Antigo e o Novo Testamento, e o burrinho que o pecador vai em cima é você que está acreditando em tudo que eu estou falando, porque tem que ser muito burro para acreditar nisso. Está tudo errado. Jamais se interpreta uma parábola desse jeito, entende? Não se interpreta a Bíblia assim. O sentido da passagem está na própria passagem. Jesus termina de explicar e diz assim: então, quem é teu próximo? Esse é o sentido da passagem, tá? Então, por favor, quando você lê parábolas, principalmente Mateus 13, o sentido está ali. Não tem que pegar de fora do texto algum segredo para tentar interpretar. Não, tem 10 virgens, a virgem é a igreja. Pô, Jesus tem 10 noivas, 10 igrejas. Aí 5 entra, 5 não entra. Cara, tá tudo errado. Nada a ver, cara. Beleza? Então, mas é óbvio que existem elementos que vão nos lembrar de coisas que ele vai explicar depois, né? Então, versículo 2 diz: em uma cidade havia um juiz, vê que ele usa a palavra juiz, deve ter a ver com justiça, que não temia Deus nem respeitava os homens. E na mesma cidade também havia uma viúva. Então, viúva também tem a ver com justiça. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre o cuidado do órfão e da viúva, que sempre lhe pedia: faça-me justiça contra o meu adversário. Então, qual era o pedido dela? Faça justiça. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: já que ela postou no Facebook falando contra mim, ligado? Ela fez de tudo para falar com ele. Ela escreveu no Facebook, ela escreveu de batom no carro dele, ela grafitou o muro da casa dele: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele acordava de manhã, uma mensagem no celular: faz-me justiça contra o meu adversário. WhatsApp: faz-me justiça contra o meu adversário. Aí ela citava ele no Facebook, né? E escrevia: faz-me justiça contra o meu adversário. Aí ele ia sair para jantar, ela pegava com as amigas dela um cartaz no fundo do restaurante, assim, na janela: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele parava no sinal de trânsito, tá ligado? Cara, faz-me justiça contra o meu adversário. Então, assim, em todo tempo ela estava incomodando ele. E aí ele disse: então, ainda que eu não tema Deus nem respeite os homens, como esta véia, viúva, está me incomodando, eu vou fazer justiça, para que ela não venha mais a me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. Por que ele fala juiz injusto? Porque quando nós oramos, nós estamos diante do trono do juiz justo. Isso aqui é uma inversão de Gênesis 18. Em Gênesis 18, Abraão chega para Deus orando por Ló e diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? Ele está clamando, ele está intercedendo por Ló. E aqui é um contexto semelhante. Versículo 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Então, você vê que no versículo 1 do capítulo 18 ele falou sobre orar, mas aqui no versículo 7 ele fala sobre Deus fazer justiça. As respostas de oração sempre são
atos ou a ação de Deus de fazer justiça por nós. A oração está totalmente conectada com a justiça. A viúva era um exemplo de alguém que sofria, era um exemplo de alguém que estava desamparado. O que você faria para aliviar o problema das viúvas? Provavelmente você que faria uma ONG, Viúvas de Jesus, né? Faria um protesto, abaixo assinados, Viúva de Cristo, sei lá. Jesus não mandou abrir uma ONG, não mandou fazer protesto. Ele disse para orar. Toda a situação de injustiça social no mundo só vai começar a ser mudada quando o povo de Deus começar a orar. Não é a protestar no Facebook, não é, sei lá o que você pode querer fazer para mudar o mundo. Se você tentar operar a justiça de Deus, pode ser que você seja injusto, sabia? Eu quero justiça, eu quero justiça. Você quer fazer justiça? Vou dar um exemplo. Tem um DVD que chama Nefraios. Quem já viu? Poucos. Nefraios, ele fala sobre tráfico humano. São amigos nossos, conhecidos nossos que trabalham com esse ministério que chama Exodus Cry. Ele fala sobre o tráfico humano. Ele entrevista pessoas que foram roubadas e vendidas como escravo sexual. Ele vai no Camboja, ele vai em vários lugares, ele vai na Índia, ele vai em Holanda, ele vai em vários lugares, entrevista as meninas e entrevista pais e mães que vendem os filhos e acham que está tudo bem. Ele entrevista pessoas que trabalham no resgate de pessoas da escravidão, do tráfico humano. Mas no fim do DVD, bem no fim, mostra a imagem de um homem com um chapéu branco, que é um ex-traficante de escravos, que converteu. E aí a gente pensa, nós queremos fazer justiça, mas que tipo de justiça eu deveria de fazer com esse cara que era traficante? Naturalmente eu iria matar esse cara. Sim, não eu, né? Mas a justiça pede que mate, que prenda, que faça alguma coisa. Mas Deus decidiu fazer justiça com ele de um jeito diferente. Deus decidiu com aquele homem punir todos os crimes, pecados dele, os pecados dele, na cruz de Cristo. Perdoar os pecados daquele homem. Como que você vai saber que pessoa tem que ser punida, que pessoa tem que ser perdoada? Você não sabe. Se a justiça for só o princípio impessoal, tipo assim, a justiça é fazer o certo, então eu vou fazer o certo, tudo que está errado eu vou deixar certo agora. Você vai acabar não operando a justiça de Deus. A justiça dos homens e a justiça de Deus, a diferença básica é não o que é feito, mas quem faz. Deus é que opera a justiça dele. Nós não conseguimos operar a justiça de Deus. E é por isso que justiça social só acontece no contexto de oração dia e noite. Só acontece no contexto de presença de Deus. De que adianta você começar uma ONG, um trabalho voluntário, sei lá, o que for, mas isso não é resultado de uma palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 19: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Se você chegar numa favela e tem vários traficantes, às vezes a justiça vai demandar, a justiça demanda que todo mundo seja preso. Mas, gente,
quantos traficantes que não foram presos e que hoje estão convertidos, hein? Quantas pessoas aqui já usaram droga ou traficaram nessa sala? Levanta a mão. Então, e aí? Já pensou? Se nós não fôssemos perdoados, tivessem prendido a gente antes, se a justiça tivesse operado do jeito certo, mas antes da gente conseguir a oportunidade de ser perdoado, antes de ser redimido, então você chega na favela e tem vários traficantes. Será que todos têm que ser presos? Será que eu não devo desejar, clamar, trabalhar para que um ou todos sejam perdoados primeiro? Não sei. Você nunca vai saber. Você só vai saber quando Deus falar, quando Deus mover, quando Deus operar. Você acha que é importante a gente dar comida para o pobre? É. Mas se dessem comida para o filho pródigo, ele nunca teria voltado para casa. E aí? Às vezes a fome é o elemento que faz o cara voltar e quebrantar. Sem oração, justiça social não funciona. Quer dizer, funciona para o reino do anticristo. Porque você vai exaltar o segundo mandamento, amar o próximo, em detrimento do primeiro mandamento, amar a Deus. Você vai colocar o homem no lugar. Por isso que Jesus fala que Deus vai fazer justiça. Não é simplesmente nós fazermos justiça. Mas é outra coisa que ele fala aqui, que o Fábio enfatizou ontem também. Deus não vai fazer justiça a todos. Deus vai fazer justiça, o que diz no versículo? Aos seus escolhidos. Não é que ele vai fazer justiça aos escolhidos. Isso não significa, quero dizer, que ele só vai trazer justiça em relação aos meus problemas, porque eu sou um escolhido. Não, não é isso não. Mas é que a operação da justiça de Deus no mundo acontece em resposta à oração dos escolhidos. Mas não quer dizer que essa oração é por eles. Por exemplo, você pode pensar, olhar para as prostitutas da sua cidade, e você pode começar no seu coração querer que elas sejam salvas e começar a orar por elas, como se fossem suas próprias filhas, porque isso é intercessão verdadeira. Você nunca vai interceder por uma prostituta enquanto você não pensar, poderia ser minha filha. Aí você vai saber o que é oração. Aí você vai saber o que é intercessão de verdade. E quando você entra nesse tipo de intercessão, você tornou aquela mulher algo totalmente ligado com você, é pessoal. Então Deus faz justiça a você. Como? Libertando aquela mulher. A justiça de Deus não é apenas punitiva. Existe punição na justiça de Deus, claro, mas ela também é redentiva. O que significa fazer justiça? Se justiça é o padrão de Deus, como as coisas devem ser, fazer justiça é pegar aquilo que está torto e deixar reto, pegar aquilo que está errado e deixar certo. Em alguns casos pode significar punir algumas pessoas, mas nem sempre. Por exemplo, se tivesse uma situação de oprimido e opressor, poderia ser que precisaria libertar o oprimido e punir o opressor, ok? Mas pode ser que Deus queira salvar o opressor, e aí? Somente a justiça de Deus, que é relacional, que procede do coração dele, que procede das intenções dele, é que vai definir isso. A justiça de Deus não tem a ver com um livro cheio de leis, faz isso, faz... Não é. Deus não tem uma constituição, Deus tem um coração. Entende? Não basta você pegar um monte de frase. Por exemplo, só para você entender e ficar mal, um pouco pior, de repente você beber mesmo. A Bíblia diz, muito claro na lei, que somente os sacerdotes podem entrar no tabernáculo e comer do pão que está lá. Outras pessoas não podiam entrar lá. Mas a Bíblia conta que Davi entrou lá, e Davi não era sacerdote.
Davi entrou no templo e comeu os pães que estavam lá. E Jesus pega essa passagem para falar com os fariseus, porque os fariseus estavam dizendo que ele estava quebrando o sábado. Ele não estava quebrando o sábado, mas eles achavam que estava quebrando o sábado. Jesus faz uma pergunta. Ele pergunta assim, basicamente, por que Davi não foi punido? A justiça exige que Davi seja punido, porque ele entrou no tabernáculo e ele quebrou a lei. Então ele diz, falando sobre o sábado: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, os princípios de Deus existem em prol da vida, e não a vida em prol dos princípios. Exemplo simples que todo judeu saberia responder para você, mas talvez você não sabe. Vamos lá, pensa aí. Você é judeu, não pode comer carne de porco, ok? Beleza? Beleza. Você está no deserto, está morrendo de fome, só tem um porco. Come o porco ou morre de fome? A lei diz que não pode comer porco, mas só tem porco. E aí? Tempo. Todos os rabinos concordam: coma o porco. De que adianta você morrer? Você tem que estar vivo para obedecer o princípio, rapaz. Defunto não vai obedecer o princípio. A lei de não comer o porco é para servir um cara vivo, não para matar ele. Entendeu? Você entendeu? No judaísmo isso é normal, esse entendimento. Mas, sei lá, na igreja evangélica às vezes não, né? A gente pega os princípios para oprimir as pessoas com o versículo bíblico, quando eles existem para servir a pessoa para viver. Nós não servimos os versículos nos servem para viver, querido. A justiça não é um princípio que a gente vai obedecer. A justiça tem a ver com o coração de Deus, com a pessoa de Deus, com a expressão, com o movimento do coração dele. Portanto, não tem como trabalhar com justiça se não trabalhar com oração. Você entende isso? Eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu pseudo entrevistei, que não foi uma entrevista oficial, mas eu estava numa churrascaria boa, bonita, por 4 horas com provavelmente o cara mais grandão do Brasil desse negócio de justiça social e tal, o mais grandão aí da internet, dos vídeos, todo mundo curte a pregação dele. E aí 4 horas perguntando, eu estava perguntando sobre outro assunto, estava querendo discutir com ele sobre revolução cultural, marxismo, capitalismo, conservadorismo, estava discutindo sobre isso com ele. Mas no meio eu perguntei assim: os caras que trabalham com você, e que provavelmente é a maioria da galera que trabalha com isso no Brasil, dos evangélicos, eles trabalham com oração também? Assim, intercessão, oração, dons? Não, isso não. Ah, tá. Ou seja, tem gente que acha que vale a pena. Tem uma base missionária onde eu fico recebendo um monte de criancinha o dia inteiro. Tem uma base missionária onde eu vou trabalhar para suprir o problema de todo mundo. Mas quando você fala: ei, vamos ter umas 2, 3, 4, 5 horas de oração para Deus mudar esse ambiente. Ah, não, querido, isso é muito místico. É oração, ora e ação. Quem fala isso? Ah, eu tenho vontade de abençoar essa pessoa com socos quando eu ouço isso. Não é possível fazer justiça sem oração, porque Deus faz justiça aos seus escolhidos. Ou seja,
Salmo 115, versículo 16 diz: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, Deus determinou que quem vai consertar essa terra é você. Mas você só vai conseguir consertar essa terra em comunhão com Ele. É muito doido. É mais ou menos assim. Imagina que você alugou uma casa. Você é o dono da casa que você alugou? Não. Mas o cara de quem você alugou a casa pode entrar dentro da casa a qualquer hora? Não. Deus alugou esse planeta para nós, ok? E o dízimo, inclusive, é o aluguel. Tá? Deus alugou esse planeta para a gente. O que significa que é dele. Mas ele não pode entrar e agir se você não abrir a porta. Deus quer operar com justiça na terra, mas Ele opera na medida que nós oramos por isso. Porque caso contrário, pensa comigo, que coisa estranha a oração do Pai Nosso. Tipo, pensa comigo, você está orando a Deus. Deus é tipo Deus, né? Tá ligado? Que Deus é bem Deus. Tipo, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele tem autorização para fazer o que Ele quiser, Ele consegue fazer o que Ele quiser. E aí no meio do Pai Nosso tem um pedido: Deus, faça tua vontade. Para um pouco. Para que eu vou dizer para o Todo-Poderoso fazer o que Ele quer, pode e está autorizado a fazer? Não tem sentido uma oração que diz para o Todo-Poderoso fazer a vontade dEle, a não ser que é preciso que essa oração seja feita para que a vontade dEle seja feita, e essa é a verdade. É a vontade de Deus transformar a sua cidade? É a vontade de Deus acabar com a injustiça na sua cidade? Claro que é, mas Ele não vai fazer isso até que um clamor se levante da terra, porque a oração que você faz é a matéria-prima que Deus usa para operar na terra. A Bíblia fala em Apocalipse que as nossas orações são como incenso que sobem diante dele, e elas estão acumulando em taças no céu. Em Apocalipse 8, versículo 5, diz que o anjo pega esse incenso, coloca fogo e lança no céu com juízo. A justiça de Deus acontece na terra somente em resposta à oração dos seus santos, à oração dos seus escolhidos. Sabe por que a cidade não foi transformada? Não é porque falta uma ONG, é porque falta uma casa de oração que ore dia e noite dizendo: Pai, libera a tua justiça nesse lugar. É isso que está faltando. E pode ser que a partir daí surjam iniciativas práticas, mas elas precisam surgir da oração e não da iniciativa humana simplesmente. Ele fala no versículo 7: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele. Não é uma oraçãozinha, é dia e noite. Por que Deus está levantando um movimento de oração 24 horas? Porque Deus estabeleceu que somente através de oração dia e noite é que Ele vai trazer reforma social, justiça social, é que Ele vai operar na terra. Quer transformar o Brasil? Desliga o Facebook, para de falar mal da Dilma e vai orar. Porque, querido, vamos sério, sai a Dilma, aí entra quem? O pai do Filho do Fogo? Para! Tá ligado? Tem aquela história que falam que ele é o pai do cara do Filho do Fogo, que provavelmente não é também. Mas tá. Aí sai de lá e entra quem? Entra o cara que curte. Não importa quem entra, enquanto não for Yeshua no trono, não é o que eu quero. Não tem solução. Pode ser o cara mais bonzinho, pode ser o cara mais certinho, não importa. Enquanto o próprio Jesus não se assentar no seu trono em Jerusalém para estabelecer o seu governo sobre a terra, nenhum governo
vai trazer a solução para o mundo. Ponto final. E por isso nós precisamos clamar a Ele. Ei Jesus, você é o Rei, você é o Senhor, você tem o governo. A gente estava discutindo no grupo de observação profética um dia, uma coisa bem tola e bem interessante. Por que a gente ora a Deus e não a Buda? Por que a gente ora a Deus e não a Alá? Por que a gente ora, sei lá, a Deus e não ao anjo Miguel? Sei lá, qualquer ser que existe. Porque a gente curte ir no chefe e não no subalterno. Só isso. Quando você vai numa empresa, se você tivesse a oportunidade de falar assim, cadê o gerente? Não é? Então, Deus é tipo o prefeito das galáxias. Entendeu? Para que eu vou orar a outra pessoa? Ei, Ele é aquele que tem o controle, Ele tem o coração dos homens nas mãos, Ele tem o coração dos reis nas mãos, Ele é aquele que sustenta o fôlego do ateu blasfemando contra Ele agora mesmo. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por que nós não vamos a Ele? Por que a gente fica tão estressado com o tanto de protesto que a gente quer fazer? Por que a gente não protesta num lugar que o protesto realmente é válido, como essa mulher aqui? Faz justiça, Senhor! Por que ao invés de simplesmente ir no prefeito da cidade, a gente não vai no prefeito das galáxias e pede para ele mudar cada bairro da nossa cidade? Não estou dizendo que você não deve tentar alguma coisa para mudar a sua cidade de prático, mas eu só quero te dizer que não existe nada de mais prático do que oração. E ele fala no versículo 7: mesmo que pareça demorado em responder-lhes. E aí está um mistério. Por que Jesus começa falando no versículo 1 sobre não desanimar? Porque vão vir circunstâncias para desanimar. Quais circunstâncias? Vai parecer demorado em responder. Nem sempre a resposta por transformação, por avivamento, vem na hora. Às vezes demora. E por isso você precisa ter um entendimento do caráter de Deus e do plano de Deus para se manter mais tempo em oração. Cada vez que nós contemplamos a glória dele em adoração, nós recebemos no coração fé para continuar orando. Quando a gente olha para a circunstância, a gente vê tudo errado. Mas cada vez que a gente olha para a fidelidade dele, para o plano dele, a gente sente convicção. Vai dar certo. Mesmo que pareça demorado em responder-lhes, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Isso aqui é muito estranho. Como que ele é demorado? Como que pode parecer que é demorado para responder e ao mesmo tempo depressa fazer justiça? Parece meio antagônico. Está demorando aí, mas vai ser depressa, hein? Ah, tá bom. No caso, não entendi. É porque o que ele está dizendo é o seguinte: sim, é possível que algumas respostas de oração que você tem feito pela sua cidade, pela transformação de um bairro, pode ser que elas vão demorar para ser respondidas. Mas quando ele responder, o ato de responder vai ser muito rápido. Ou seja, talvez você ora por 5 anos para que ele transforme algo num bairro, e pode ser que ele transforme em 5 minutos. Às vezes a gente pensa que como a gente orou 5 anos, vai demorar um processo de 5 anos para ele responder. Mas ele pode responder em 1 minuto. Ele é aquele que fez os céus e a terra em 7 dias, pela palavra da sua boca. Não demora muito para enviar avivamento sobre o Brasil, não. Você gostaria que o Brasil fosse tocado por Deus? Você gostaria que pessoas convertessem, famílias fossem restauradas? Nós precisamos orar por isso. Mas Ângelo, faz tantos anos que está orando. Então, ainda que pareça demorado, quando ele responder, vai ser tão rápido, mas tão rápido, que você vai ficar impressionado.
Por que está demorando? Porque Ele está acumulando no céu o incenso das suas orações. Por que nós precisamos de oração 24 horas, oração dia e noite? Nós queremos acumular no céu incenso. Quanto mais incenso, mais resposta. Quanto mais incenso, quanto mais oração, mais avivamento. Eu nasci para avivamento. Você nasceu para avivamento. Nós nascemos nessa geração, nós fomos destinados a provar o mover do Espírito Santo na nossa geração, um mover que nunca foi visto. Mas existe uma condição: Deus vai fazer justiça na medida em que nós clamamos. Versículo 8 ainda no fim diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É meio estranha essa passagem, né? Assim, o que esse versículo tem a ver? Por que ele diz quando o Filho do Homem vier? Porque é quando o Filho do Homem vier que a plenitude da justiça vai ser liberada. Ou seja, a nossa oração, venha teu reino, ela pode ser respondida parcialmente nessa era, mas ela só vai ser respondida plenamente quando Jesus voltar. Nossa oração por justiça pode significativamente ser respondida nessa era, antes de Jesus voltar, mas ela só vai ser plenamente respondida depois que Ele voltar. Então é por isso que Ele fala, quando o Filho do Homem vier, vier para quê? Para fazer justiça, para responder a oração que as pessoas estão fazendo. E o que Ele está dizendo? Quando Ele vier, Ele vai achar fé na terra. Ele não está perguntando quando Ele vier, Ele vai achar cristão na terra. É fé na terra. O que Ele está perguntando? O que isso tem a ver com a passagem? É o seguinte: porque parece demorado em responder, muitos vão parar de orar, porque não vão conseguir mais crer na habilidade e sabedoria de Deus para trazer justiça. Então vão parar de orar. Mas Ele está nos exortando, por mais que todo mundo perca a fé na habilidade de Deus de trazer justiça, avivamento sobre o Brasil, não faça isso. O dia está próximo quando Ele vem para executar toda a justiça necessária. E não só isso, o avivamento que precede a volta dele está mais próximo do que nunca. Não pare de orar, não pare de clamar. No céu não tem doença. Quando nós pedimos a justiça de Deus, implica que as pessoas vão ser curadas, mas nem sempre todo mundo é curado. Mas um dia Ele vai voltar e não vai ter mais doença alguma. No céu não tem pobreza. Então quando nós clamamos pela sua justiça, é para a pobreza acabar. Mas nem sempre toda a pobreza acaba de uma vez. Mas certamente a nossa oração vai atrair aquele que vai eliminar toda a pobreza da terra. Sua oração, vamos ficar em pé. Sua oração, a oração de cada santo, a oração de cada filho de Deus tem um efeito. Sua oração pode trazer Jesus de volta. Talvez você não está acostumado a jejuar e está um pouco cansado, mas eu estou louco para orar. Eu estou doido para orar, para pedir que Deus envie avivamento sobre o Brasil. Eu quero muito clamar para que Deus libere a justiça dele sobre o Brasil. Alguém aqui tem mais um fôlego para orar comigo? Tem alguém aí? Tem alguém? Eu quero pedir: Deus, venha o teu reino. Pai, libera a tua justiça. Senhor, transforma o Brasil, transforma a igreja, muda as coisas. Senhor, nós estamos jejuando hoje por causa disso. É isso que nós queremos. Nós queremos ver a nossa nação ser tocada. E talvez nossa nação ser tocada, o primeiro sinal de avivamento é você começar a orar. Às vezes a gente pensa assim que porque a gente vai orar, o avivamento vai chegar. Mas pensa numa gravidez.
A oração, ela é semelhante às dores de parto. As dores de parto não geram o bebê. O bebê gera as dores de parto. Nós não estamos orando para que venha avivamento. Nós estamos orando porque ele está vindo. Está vindo. Eu vejo isso no Espírito. Há um mover do Espírito que vai cumprir Joel 2, derramarei meu Espírito sobre toda a carne de uma forma que até hoje não foi vista. Atos dos Apóstolos é apenas o início. O que Deus está para fazer é pegar os milagres que aconteceram em Êxodo, os milagres que aconteceram em Atos, e vai multiplicar eles, e vai liberar eles em escala mundial. Deus vai levantar ministérios semelhante ao de Elias, semelhante ao de Moisés na terra, para liberar avivamento, poder e juízo contra a maldade também. E você faz parte dessa geração que é chamada para isso.